Senhor Deus, que alegria estarmos na Tua casa. Aqui estamos, ó Deus, porque é bom demais estar aqui. Que não seja apenas, sejamos presentes apenas, ó Deus, fisicamente, mas tire toda a distração, todas as preocupações, e que nesse momento, ó Deus, nós possamos estar aqui ouvindo a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom sábado. Eu gostaria de ressaltar uma coisa aqui. Isso não estava programado, tá? Mas é uma bênção tê-lo conosco aqui. E para aqueles que não sabem, a última música que nós cantamos, Canção da Vida, eis o autor da letra aqui, ó. É uma música que nos abençoa demais. Que Deus possa continuar te usando, não apenas como um poeta, mas sempre levando a mensagem dele para todos nós. Amém. Olá, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos aqui. Tem hora que eu me sinto tão parte aqui dessa igreja quanto lá de fora. E pelos eventos que já fizemos juntos, né? E o encontro de casais foi fantástico. Que gostoso, que alegria foi estar com vocês naquele encontro. Então foi muito bom mesmo. E estar hoje aqui recordando esses momentos, encontrando velhos amigos e alguns novos que temos feito há pouco tempo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa manhã, de verdade. A música dessa igreja é fantástica, é tão bom a gente ter um ministério de louvor que nos prepara para esse momento de adoração a Deus. E você se lembra o que Samuel falou quando Deus chamou o nome dele? O que Samuel falou? O que ele falou? Muito bem, olha só, fala porque teu servo ouve, ou melhor ainda, está ouvindo, né? Então, se você hoje realmente quer ouvir a voz de Deus, eu queria que você dissesse para Deus agora: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Senhor, se ouviu essa declaração, ela não pode ficar vazia no espaço, mas queremos, ó Deus, que esse pedido realmente seja uma realidade, que estamos aqui nesse dia, né, nessa manhã, e nós queremos ouvir a Tua voz. Então vamos deixar tudo de lado agora para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Nós nos calamos e nós declaramos: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Amém. Muito bem. Eu gostaria que colocasse no telão o tema do sermão. Está aqui. É que eu estava olhando no telão lá atrás, é o segundo. O escândalo da graça. Obrigado. Esse tema é um tema realmente extraordinário. Vocês sabiam que em 1888 a Igreja Adventista teve um racha? Quer dizer, ela quase quebrou, ela quase se dividiu por causa desse assunto. 2 jovens, A.T. Jones e John Lowborough, esses 2 jovens se levantaram para defender a doutrina, a teologia da graça. E com isso, a Igreja Adventista continuou a ser uma igreja cristã, porque sem isso ela seria qualquer coisa, menos uma igreja cristã. E esses 2 jovens se levantaram em favor desse tema, da graça de Deus, para se estar presente na Igreja Adventista. Mas as pessoas que pensaram o contrário, elas existem até hoje em nosso meio. Até hoje nós temos os legalistas entre a nossa igreja. Na realidade, em qualquer igreja, em qualquer parte da humanidade, até entre os ateus nós encontramos legalistas. Então, o legalismo é a nossa cultura pecaminosa. E nós temos que aceitar essa graça de Deus. E esse assunto é um assunto fácil. Mas também é um assunto complexo.
fácil de você aceitar e é extremamente difícil para você viver, às vezes até impossível. Como uma mãe palestina, que o filho morreu num acidente de moto, teve morte cerebral, e o coração dela, os médicos pediram o coração do filho para salvar uma outra vida. E quando a mãe, ela perguntou, mas quem é essa pessoa que meu filho vai salvar? E os médicos disseram, é um soldado judeu. Como que você vai... Olha a situação. Por isso que você falar da graça pode ser fácil, você entender em certo sentido ela é fácil, mas em outros sentidos ela é muito complexa e quase impossível de ser vivenciada. Eu gosto muito de Mark Twain, esse autor, esse escritor americano, que escreveu, entre outros livros, né, as aventuras de Tom Sawyer e Huckleberry Finn. Mark Twain, ele não é um filósofo, ele nunca teve a pretensão de ser filósofo, mas se você colocar no Google as frases de Mark Twain, você vai ficar impressionado como que esse homem, ele tem assim às vezes um humor inteligente, sarcástico, e às vezes ele tem umas tiradas, ele pega um assunto às vezes complexo e numa frase ele deixa aquilo muito claro. E sobre a graça ele falou assim: se a salvação fosse pelas obras, o seu cão seria salvo, mas você seria perdido. Se a salvação fosse pelas obras, o seu cão seria salvo. Então, toda a doutrina da igreja, tudo aquilo que nós cremos, tem que revelar essa graça. Todas as nossas atividades aqui na igreja tem que revelar a graça. Então, a forma como você vive, a forma como você trata as pessoas, ela está revelando a pessoa de Cristo, ou então ela está desfigurando a imagem de Cristo. Por isso que sem a graça, o cristianismo não tem sentido, e nem utilidade. Infelizmente, existe um equívoco em algumas correntes cristãs, em que enxergam no Velho Testamento um Deus vingativo, irado, punitivo. Mas o Novo Testamento é aquele Deus da bondade, da paciência, o Deus da graça e da misericórdia. Mas essa é uma visão totalmente distorcida da Bíblia. Porque desde o começo da raça humana, Deus se apresenta como um Deus da graça, um Deus da misericórdia. O Jardim do Éden, por exemplo, é a primeira manifestação da graça de Deus aqui neste mundo. Primeira manifestação da graça. Deus, imagina aquele lugar fantástico, paradisíaco. As fontes de água, as planícies, as elevações, né, as montanhas, as flores, os pássaros, todas as formas de vida, aquela água que cobria a nossa atmosfera, que ela funcionava como se fosse um telescópio. À noite as estrelas pareciam tão próximas que você podia alcançar com as mãos, tinha essa sensação, a proximidade quando você olhava para o sol, as cores que havia no mundo, era algo assim extraordinário, algo muito diferenciado mesmo, e tudo isso veio pela graça. Então, Adão e Eva, eles não contribuíram em nada. Eles não fizeram nada para merecer. Quando eles abriram os olhos, tudo estava pronto, tudo estava planejado nos seus mínimos detalhes. Deus não esperou que o homem tivesse fome, sede e sentisse sozinho, para ele então satisfazer as suas necessidades. Quando os dois abriram os olhos, tudo estava pronto, tudo estava ali, maravilhosamente feito, para que pudesse satisfazer o homem e a mulher em todos os sentidos. Desde o início, o que Deus então queria do homem? O que Deus esperava do homem? O homem recebeu tudo de graça. A única coisa que Deus esperava é o seguinte, era ver a alegria do homem em desfrutar de forma deleitosa tudo aquilo que ele tinha feito. Ver o homem curtindo, se alegrando. Era o que ele queria. Ele queria que o homem entendesse o amor dele, o amor de Deus por eles. E que o homem confiasse, aprendesse a confiar, porque vendo tanta generosidade de Deus
o objetivo realmente que Deus queria, o que mais Deus desejava, era que o homem aprendesse a confiar nele. Então você percebe que mesmo antes do pecado, a graça já estava presente aqui em nosso mundo, mas Adão e Eva, eles não tinham assim noção da dimensão até onde ia essa graça de Deus. Na realidade, ninguém no universo entendia até onde iria a dimensão da graça de Deus. Apenas Deus sabia realmente a extensão da sua graça. Mas aí o homem pecou. E como punição, o homem tinha que enfrentar a morte. Mas então Deus, ele vem e despeja a sua graça sobre a humanidade. E ele faz isso de uma forma tão inesperada que deixou assim assombrado todo o universo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nós temos a primeira revelação da graça de Deus. A primeira revelação mencionada, né? Como falei, o Éden foi a primeira revelação. Mas o primeiro versículo na Bíblia que trata exatamente desse assunto é Gênesis 3,15. Não usa a palavra graça, mas a noção da graça está ali. Deus disse assim para Satanás e para a mulher, né, para o homem, para o casal, para a humanidade: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu o calcanhar. Que amor inconcebível é esse? Não havia como ser revelado de uma única vez um só versículo. Isso foi um princípio. E durante toda a Bíblia, em várias formas, várias maneiras, Deus procura e revelando, desdobrando pouco a pouco essa dimensão da sua graça, que obviamente culminou na cruz. Eu acredito que todos os seres do universo ficaram pasmo diante dessa revelação. E, obviamente, sem entender muito ainda, eu acredito que o diabo ficou mudo e, ao mesmo tempo, assustado. Porque onde já se viu o Deus ofendido, ele vai ser castigado no lugar do ofensor. Sabe que, antigamente, na época das monarquias lá da Europa, havia uma coisa assim, que hoje a gente olha e fala, mas que injustiça. Mas naquela época, o rei, quando ele era um garoto, era um príncipe, né, mas um rei em potencial, o futuro rei, na escola ele tinha lições, ele estava aprendendo matemática ou qualquer que fosse a matéria, e o rei, se ele errasse, como todo aluno, ele tinha que ser punido. É só que ele era o rei. Era um garoto, mas era o rei. Então esse garoto andava na escola como um escravo. Quando o rei errava, quem apanhava, aquela palmatória que eles davam na mão, quem apanhava era o escravo, pelo erro do rei. Agora Deus, ele faz totalmente o oposto. Ele é o rei que apanha no lugar do escravo. Então essa revelação do amor, da justiça, do caráter de Deus, é tão maravilhosamente concebida, é tão poderosa, tão transformadora, que o diabo fez de tudo e ainda faz para distorcer esse conceito e apresentar a Deus como um ser vingativo, irado, pronto para fulminar o pecador. É por isso que na adoração dos pagãos, eles tinham essa noção. Eles tinham que aplacar a ira de um Deus vingativo. Esse Deus, ele segurava as chuvas. Esse Deus enviava terremotos, esse Deus enviava epidemias, doenças, enfermidades, pragas. Então, para aplacar a ira desse Deus, que eles faziam? Imagine só, pegavam bebezinhos recém-nascidos e sacrificavam, colocavam nas mãos quentes do Deus Baal, por exemplo, as mãos incandescentes de um Deus feito de cobre, e aquele cobre brilhava, eles entravam em delírio quando via aquele fulgor daquele cobre incandescente, e ali nas mãos desse boi sentado, com a pata virada para cima, eles colocavam ali bebezinhos vivos para serem queimados, isso para aplacar a ira de um Deus furioso. Olha que distorção, olha que ideia satânica, porque na realidade Deus estava dando uma mensagem ao contrário, falando assim, eu vou morrer por você. Mas o diabo fez de forma diferente. Deus está irado, e crianças
e virgens eram sacrificadas a esses deuses como se para aplacar a sua ira. Enfim, mas para que o homem entendesse a dimensão da sua graça, tivesse uma noção, ele instituiu o sistema de sacrifício de animais. E é um sistema chocante. Você pegar especialmente um cordeirinho que não se defende, não morde, ele não foge, ele simplesmente, né, como Cristo, uma ovelha muda, né? Então aquele cordeirinho, ele simplesmente se entrega. E o homem, quando sacrificava aquele animal que não tinha culpa de nada e viu o sangue jorrando, aquilo era impactante. E Deus queria, com aquilo, impactar as pessoas sobre as consequências do pecado. O pecado causa morte, o pecado destrói. E ao mesmo tempo, Ele queria que as pessoas entendessem que Ele era o Cordeiro, que Ele iria morrer, Ele iria se sacrificar. Então essa era a noção da graça de Deus. E é uma noção tão diferenciada que ela não poderia ter sido inventada pelo ser humano. Só poderia ter nascido na mente de Deus, porque ela contraria a lógica humana. A lógica humana é totalmente diferente. Inclusive, quando você quer entender a lógica humana pela ótica evolucionista, você entende o seguinte, que o melhor, o mais apto, o superior é o que vence. Mas a lógica do cristianismo é o oposto. O fraco, na realidade, é o forte. O último é o primeiro. O louco é o sábio. E o que mais serve é o mais importante. Essa é a lógica de Deus, essa é a lógica do cristianismo. Por isso que ela não poderia ter sido inventada pelo homem. Sabe que, se você compara o cristianismo com o budismo, com o islamismo, com o confucionismo, qualquer outra religião, você vai perceber alguns pontos em comum entre essas religiões. Tem coisas em comuns a todas elas. É só que o cristianismo, ele se destaca de uma forma assim tão surpreendente, porque a graça, a noção da graça só existe no cristianismo. Sabe que é por isso que o diabo faz de tudo para distorcer essa noção da graça de Deus. Eu sei que as palavras, né, com o tempo, vai sofrendo aquele desgaste semântico. Então, quando você, por exemplo, fala em redenção, libertação, resgate, crucifixão, isso não faz parte do nosso vocabulário, da nossa realidade. Agora, para quem foi preso, ou para quem foi escravizado, para quem foi levado cativo, então, ou para quem foi condenado, essas palavras faziam sentido naquela época. E o Evangelho foi pregado dessa forma, e no início todos entendiam, essas palavras foram perdendo o poder de ação, e quando você fala assim, se alguém fala, você foi redimido, isso não significa muito para você. Só que a palavra graça, ela sobreviveu aos séculos, ela sobreviveu durante toda a história da humanidade, ela ainda é a palavra mais poderosa do cristianismo, porque ela é incorrompível. Não tem como você corromper essa ideia, essa noção. É como um farol que brilha, que ninguém consegue apagar. Nem o materialismo, nem a incredulidade humana consegue distorcer essa noção da graça, porque ela é poderosa. Ela é muito poderosa. Agora, só tem uma coisa que às vezes me entristece, é quando a gente vê que o cristianismo, ele enfraqueceu não a palavra em si, mas a nossa compreensão dessa palavra. Quando o cristianismo deixou de pregar sobre o pecado, porque ficou politicamente incorreto, os críticos diziam, quem são vocês para dizer que nós somos pecadores? Quem são vocês para dizer que vai haver um juízo e nós vamos ter que responder por esses pecados, por essas faltas? Quem são vocês? E a igreja foi se acovardando, especialmente na virada do século XIX para o século XX, a igreja foi se acanhando e começou a se conformar com a sociedade, com a cultura, e apresentar um Deus diferente. A igreja não falava mais em pecado, nem em juízo. Um grande escritor e pastor, Dietrich Bonhoeffer, ele foi executado por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, embora fosse alemão, mas porque ele era um crítico do sistema nazista e das injustiças, etc. Né? Ele foi enforcado.
É só que ele escreveu vários livros antes disso. Ele sempre foi uma pessoa muito respeitada, né? um apologeta ali europeu naquela época, um dos melhores que tinha em favor do cristianismo. E no seu livro, O Discipulado, ele cunhou um termo, a graça barata. Essa graça pregada por muitas igrejas que salva você em seus pecados, mas não dos seus pecados. Isso que é a graça barata. Não exige transformação, não exige mudança. Então a graça, ela tem esse poder não somente de nos convencer do amor de Deus, mas também de mostrar as consequências do pecado. Porque quando olhamos para a morte do Cordeiro de Deus, a gente percebe que o pecado, o preço, tem um custo. O perdão tem um custo. Para nós não custa nada, mas obviamente para Deus custou tudo. A Bíblia, ela tenta nos convencer que nós nascemos com defeito de fábrica. Nós nascemos com uma doença congênita. A gente já vem torto. A gente já vem defeituoso, a gente já vem capenga desde que nós nascemos. Por isso que o mais santo entre nós pode fazer coisas horríveis, inclusive dentro dos lares. Se você fizesse uma pesquisa, você ia perceber o seguinte, que os maiores atos de violência feitos contra crianças foi feito dentro dos lares. Hoje nós podemos, mesmo olhando para o nosso lar, aquilo de melhor que nós temos, nós trouxemos do nosso lar. E aquilo de pior também. Por quê? Nascemos egoístas. Naturalmente só pensamos em nós mesmos. Por isso nós não podemos entender o ser humano, nós não podemos entrar em relacionamento e sem levarmos em conta, ou sem considerarmos essa realidade do ser humano. Essa sua realidade, a minha realidade, é quem somos. Mas, por outro lado, a graça de Deus é tão poderosa para nos transformar, que mesmo o maior dos pecadores pode ser transformado pela graça de Cristo e fazer maravilhas em seu nome. Essa é a história da Bíblia. A história toda da Bíblia é essa história. Essa é a minha história. É a sua história. A graça é um meio planejado por Deus para que sejamos salvos. O amor infinito de Deus que se expressa através do perdão. Essa generosidade de Deus, ela é incomensurável. Você é salvo não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Cristo fez por você. Aí em Gênesis, falamos do Éden, né? De Gênesis 3,15, mas no capítulo 6, versículo 8, diz que Noé achou graça diante de Deus. É a primeira vez que a palavra graça é escrita. Noé achou graça diante de Deus. E durante todo o Velho Testamento, você encontra ações de graça. Por isso que eu, quando leio o Velho Testamento, eu fico assim, pasmo de saber que pessoas leem o mesmo livro sem entender, sem perceber a graça de Deus. É só que é uma linguagem diferente. Você pega, por exemplo, Números 23, quando Balaão é chamado para amaldiçoar o povo de Israel. Pensa o povo de Israel nos seus piores momentos. E Balaão está ali para amaldiçoar o povo. É só que Deus falou para você vai falar aquilo que eu colocar nos teus lábios. É só que ele estava desejoso do preço, do ouro, do valor que Balaque tinha prometido, o rei Balaque tinha prometido para ele. Então ele queria amaldiçoar o povo, mas Deus não permitia. E a hora que ele abriu a boca para amaldiçoar o povo de Israel, ele falou assim: não vejo pecado em Israel e nem iniquidade em Jacó. Como que não vê pecado em Israel e não há iniquidade em Jacó? Porque é a graça de Deus. Lógico que era um povo pecador, mas era um povo coberto pela graça. E quando você é coberto pela graça, e eles que oravam, que sacrificavam os cordeiros ali para obter essa graça, então Deus olhava para eles através da graça e dizia: não vejo pecado nesse povo. E durante todo o Velho Testamento, você pega a vida de qualquer pessoa, pega a vida de Manassés, por exemplo, a vida de Davi também, mas Manassés, cara, quando você lê a história de Manassés, você fala: esse camarada não tem jeito, não tem como ser salvo.
sacrificou o próprio filho ali no templo de Deus. Ele trouxe o Deus Baal para dentro do templo de Deus. Ele fez coisas tão abomináveis, ele derramou tanto sangue, ele foi tão cruel, que o próprio rei da Babilônia o levou. E depois, quando ele se arrependeu, lá no cativeiro, ele se arrependeu. E Deus falou para o profeta: você viu a tristeza de Manassés? Se eu fosse o profeta, não, senhor, ele pode estar com remorso, não, tudo que ele fez não tem perdão. Não é que Deus perdoou esse camarada, ele voltou como rei, ele morreu salvo. Quando você vê a história de Manassés, então você percebe que essa graça de Deus é escandalosa mesmo, é injusta. Aí no Novo Testamento, quando o anjo, lá em Lucas, né, nos primeiros capítulos de Lucas 1,30, quando o anjo aparece para Maria, fala assim: por que ele ia carregar o Salvador do mundo dentro dela, no seu ventre? Porque, Maria, você achou graça diante de Deus. E aí Lucas vai falando que Jesus crescia em graça, e que as pessoas se maravilhavam das palavras de graça que saíram dos seus lábios. Aí vem João 1,14, que eu acho que é um dos versos mais extraordinários da Bíblia, em termos de revelar essa graça de Deus. Diz assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio do quê? De graça e de verdade. Jesus, a encarnação da graça. Ele veio aqui encarnado na graça. Você podia tocar na graça de Deus, na generosidade de Deus. E aí, obviamente, os discípulos perceberam isso. Em Atos capítulo 4, diz que eles pregavam sobre a ressurreição de Cristo e que em todos havia abundante graça. E Paulo, no mesmo livro de Atos, capítulo 20 e 29, ele fala o seguinte: olha, mesmo que eu morra, eu não me importo de perder a minha vida, desde que eu tenha a oportunidade, o privilégio de pregar o Evangelho da graça de Cristo. Aí em Romanos 3, 23 e 24, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas somos o quê? Justificados gratuitamente pela graça. Em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Creio, irmãos, que nós não temos nenhuma dificuldade em entender a graça de Deus. É uma ideia libertadora, acolhedora, deliciosa. Mas a nossa dificuldade está em oferecer a mesma graça para aqueles que erram, para aqueles que nos machucam, nos ferem, nos perseguem, aqueles que falam mal de nós, aqueles que nos traem. Como que eu vou oferecer graça a essas pessoas? E aqui que se encontra a origem dos nossos problemas de relacionamento. Oferecer perdão, oferecer graça para quem nos machuca é um gigantesco desafio. E o cristianismo, em suas páginas, na história do cristianismo, nós encontramos guerras, perseguições, execuções que simplesmente desfiguraram a imagem de Deus, a ideia de que Cristo veio fazer aqui neste mundo. E nós também, individualmente, nós estamos às vezes em conflito uns com os outros, nós lutamos, nos guerreamos, nós temos problemas de relacionamento. Eu acredito porque nós precisamos não somente entender a graça de Deus, mas a gente precisa colocar em prática, vivenciar. Eu fico triste por saber que o cristianismo nunca teve tão desacreditado. Entre os filósofos, não se fala mais em modernismo, o pós-modernismo, se fala em pós-cristianismo. Olha que triste, pós-cristianismo, ou seja, o cristianismo hoje, de acordo com os grandes pensadores, não tem mais influência nenhuma sobre o mundo, não marca a história como marcou a história antes de Cristo e depois de Cristo. O cristianismo que formou todo o pensamento ocidental, o cristianismo que foi responsável por todo o progresso e desenvolvimento deste mundo. E hoje o cristianismo ele não tem mais efeito na vida das pessoas. Por isso vivemos num momento em que o cristianismo está mais desacreditado. Também um momento em que o mundo nunca esteve tão confuso em relação às suas ideias.
Sabe, é tanto fake news, hoje você não sabe mais o que é verdade, aquilo que não é. Você não pode confiar no que você vê nos jornais, você não pode confiar muitas vezes naquilo que você lê, de tão distorcido que está a verdade, tão confuso que está. E a família nunca foi tão atacada em toda a sua história. Nunca você encontra, na história do mundo, nunca encontramos lares tão despedaçados, famílias tão desestruturadas. Sabe, se você for para qualquer cidade em que as pessoas têm que cuidar de crianças, de famílias, você vai ver o pior da humanidade no seio das famílias. Eu falei, né, que lá no começo aquela mulher palestina, né, que às vezes é impossível nós oferecemos a graça, mas apenas a graça pode causar qualquer transformação. Essa mulher palestina, ela era cristã, e ela deu o coração do filho para salvar o soldado judeu. Agora imagine o seguinte, essa mulher, quando ela viu um judeu, ela pensou o seguinte: uma parte do meu filho está viva dentro de um judeu. Igual um pai que perdeu a sua filha aqui nos Estados Unidos, e era um acidente de piscina, alguma coisa assim, esquiando, essa menina caiu, teve morte cerebral, e o coração dela, ele mora lá na Califórnia, lá na costa oeste, e o coração dela veio parar aqui na parte leste dos Estados Unidos, não sei se é no Mississippi, algum lugar, e salvou a vida de um negro. E esse homem branco, ele viajou de bicicleta, cruzou todo o país, sabe, para levantar, assim, para conscientizar as pessoas sobre pesquisas em relação a algumas enfermidades, não me lembro bem, mas aí ele foi até a casa desse negro. E esse homem negro quis dar um presente para ele, do Dia dos Pais, porque era o Dia dos Pais quando eles se encontraram. E esse negro deu para ele um estetoscópio. Ele abriu a caixa aqui, abriu a caixa e viu o estetoscópio. Aqui tem umas palavras que eu nem vou tentar falar porque eu não vou acertar. Aqui não, aí embaixo eu vou. Enfim, ele pegou esse aparelho e colocou no coração desse negro, e ele ouvindo o coração da filha, e ele abraçando esse homem, chorando e chorando, um branco e um negro, que estavam ali agora abraçados, porque o coração da filha estava batendo dentro do coração daquela pessoa. Esse é o poder da graça. Só a graça pode transformar. Eu sei que às vezes você fala assim: ai pastor, eu perdoo todo mundo. Eu já ouvi isso várias vezes, mas essa pessoa eu não consigo perdoar, esse erro eu não consigo perdoar. E eu que trabalhei numa clínica de crianças abusadas, rapaz, pensa numa coisa difícil. É um ser humano que cresce e passou por um abuso dentro da sua casa, essa pessoa se reestruturar emocionalmente, e ela olhar para trás e perdoar essa pessoa. Eu já vi com muitos casos em que uma filha, especialmente, teve que perdoar filhas, né? Muitas delas que tiveram que perdoar os seus pais. Aí você fala assim: não, e eu sei que às vezes elas falavam para mim: pastor, isso não tem perdão. A esposa falava: não, isso não tem perdão. Mas todas as vezes que você acha que alguma coisa é difícil demais para perdoar, é porque ainda você não teve uma dimensão do tamanho do perdão que você recebeu. Inclusive, você nem deveria mais falar a oração do Pai Nosso. Se você não consegue perdoar alguém, não ore essa oração, senão você vai estar perdido. Você vai orar assim: perdoa os nossos pecados. Como? E se Deus atendesse essa oração? Porque você está declarando diante de Deus, você está dando autoridade para Deus, autorização para Deus, para Ele perdoar você no limite que você perdoa as pessoas. Então, se tem alguém que você não consegue perdoar, você não pode fazer essa oração sem se perder. Quer dizer, você se perde de qualquer jeito. Aí em São Mateus 18, Cristo ele conta aquela parábola, né, de um homem
um único homem que devia para o rei o equivalente a mais de 9 milhões de dólares, que naquela época era 2 vezes mais o PIB do Império Romano. Imagine você pegar 2 PIBs americanos e esses 2 PIBs americanos ser a dívida de uma única pessoa. Essa era a dívida que a pessoa devia ao rei. E o rei perdoou esse camarada, e quando ele saiu, ele encontrou uma pessoa que devia para ele o equivalente a 11 dólares. Você não compra nem um Big Mac com 11 dólares. E ele agarrou essa pessoa pelo pescoço e jogou na cadeia, porque não queria, porque a pessoa não tinha dinheiro para pagar. E ele fez essa pessoa ir para a cadeia. E o rei ficou indignado com isso. E Cristo termina a parábola dizendo o seguinte: se você não perdoar, o seu Pai do céu também não vai perdoar. Aí você pensa, poxa, mas que chantagem? Não é chantagem. Cristo está dizendo o seguinte: se você não perdoa 11 dólares, é porque você não percebeu os 9 milhões que você foi perdoado. Porque esse camarada devia ter sido tão feliz na presença do rei, que quando ele encontrou aquele seu conservo, ele devia abraçar o camarada. Cara, aquela dívida que você me deve, cara, nada a ver, esquece, cara. Eu vou te dar até um pouco mais, cara, para você, entendeu? Para você ajudar a sua família, manter a sua família. Ele fez exatamente o contrário. Aí o que o rei fez? Fez ele pagar aquela dívida. Não, você vai ficar preso até que essa dívida seja paga. Aí você pensa assim: ah, pastor, mas a graça é uma tremenda injustiça. E realmente é. Porque no reino da graça, ninguém recebe o que merece. Nem Cristo recebe o que merece. Cristo, você recebe a vida que não merece. E Cristo recebe a morte, a sua morte, que ele também não merece. Porque no reino da graça, ninguém recebe o que merece. Por isso que a graça é o fundamento dos relacionamentos, especialmente dentro de casa. Por isso eu tenho que dizer que o lar é o maior laboratório da graça. A graça, pela graça, você se encontra num estado constante de perdão, sempre disposto a perdoar, todo dia, o tempo todo. 70 vezes 7 por dia. Foi o que Cristo disse. Você lembra que quando Cristo, antes de ir embora, ele teve aquele encontro com Pedro? E naquele encontro com os discípulos, né? E no meio dos discípulos, ele começou a perguntar para Pedro: Pedro, você me ama? Quantas vezes ele perguntou? Quantas? 3 vezes. Pedro foi ficando invocado, porque ele achava que Cristo ia perguntar para outros, porque todos fugiram, menos João, todos fugiram. E Cristo não, ele voltou para Pedro, uma vez, uma segunda vez. Quantas vezes Pedro negou a Cristo? E 3 vezes ele perguntou: Pedro, você me ama? Sabe o que Cristo estava estabelecendo ali? A essência da graça, prática. Cristo estava dizendo para Pedro: a sua traição me machucou, mas perder você machucaria muito mais. Por isso que eu te perdoo. Essa é a força da graça, essa é a força do perdão. Irmãos, eu tive uma experiência com uma história, que essa história é tão inacreditável, que ela não sai da minha mente. Eu trabalhava no Está Escrito, lá no Rio de Janeiro. Sexta-feira, depois do almoço, eu estava indo embora. Depois do almoço, a gente só trabalha até meio-dia. E aí o Jonathan Conceição, que cuidava dos vídeos, do departamento de vídeos, etc., ele me chamou e falou assim: Edson, venha traduzir rapidinho aqui essa história, para fazer um overvoice. O overvoice é quando você vê algum documentário, alguma coisa assim, que você vê lá no fundo a voz original e a voz do narrador por cima daquela voz. Isso é o overvoice. É só que isso é muito difícil você fazer rapidinho. Não, é rapidinho. Eu pensei que fosse uma frase, 2 frases, alguma coisa assim, com um diálogo pequeno, mas era uma baita de uma história, um casal contando essa história num programa de televisão, do Hope Channel,
E eu tinha que ouvir a voz, não tinha nenhum script traduzido. Eu tinha que ouvir o que eles estavam falando, traduzir na minha mente e falar em português. É só que as frases em inglês, elas são curtas. As frases em português são longas. E aí eu falava aquela frase, eu falei assim, cara, passou, tem que ser mais curta. Aí voltava, e voltava, e voltava. Sabe, eu saí de lá depois das 6 da tarde. Eu fiquei a tarde toda para traduzir essa história, que eu ouvia, repetia, e ficou longo, e volta, até que sincronizava o tamanho da frase em português com o tamanho da frase em inglês. E que história é essa? Esse jovem que estava lá no vídeo, David, ele estava dirigindo embriagado. E num cruzamento, ele bateu com tanta força no outro carro, que havia um outro jovem dirigindo aquele outro carro, que morreu na hora. Não teve nem chance de ele ser socorrido e levado para o hospital. Por causa desse crime, esse camarada, ele pegou 16 anos de cadeia. E lá naquele estado, havia um programa bem conhecido naquela época, em que eles colocavam a família da vítima junto com o agressor, junto com o criminoso. Na cadeia, o criminoso que aceitasse ter esse encontro com a família da vítima, ele teria aqui alguns benefícios. Redução, tinha até alguns que ele podia ter uma redução pequena da sua pena. E o David aceitou ter encontro com essa família. Porque era exatamente para ser uma cura dos dois lados. E esse casal, já com uma certa idade, esse casal veio ali para ter esse encontro com o David na cadeia. Quando o casal entrou, o David já estava numa mesa, sentado na mesa ali, no canto da sala. Só tinha os dois, uma sala grande, mas só tinha só o David e esse casal. Aí o casal entrou, os dois se assentaram ali em frente do David, num silêncio sepulcral. Porque o que falar? Qual seria a primeira frase? Haveria cumprimentos? Olá, bom dia, boa tarde? Silêncio. Um olhando para o outro. E de repente, a mãe, ela ficou até um pouco vermelha, assim, como se subisse alguma coisa nela. E ela cerrou os punhos. E ela falou para o David: você sabe o que você causou em nossa vida? O David se assustou de ver a ferocidade dessa frase. Por sua causa, eu não vou ver meu filho se formando na faculdade. Por sua causa, eu não vou ver meu filho entrando na igreja até o altar para receber a sua noiva, porque você tirou isso de mim. Por sua causa, eu não vou ter netinhos no meu colo e vou ter uma velhice, vamos ter uma velhice solitária, vazia, porque você tirou isso de nós. Você sabe o que você fez? Mas o dente dele ficou embranquecido e ele mordia os lábios, ficou tão nervoso que ele não sabia o que dizer, e quase que automaticamente ele só falou essa frase: I'm sorry. I'm sorry. O objetivo desse programa era que o criminoso ele pudesse entender a consequência do que ele fez, porque muitas vezes ele mata a pessoa, não viu a pessoa, não sabe das consequências, está lá na cadeia pagando, mas quando ele vê a família chorando, quando ele vê os pais ali chorando e a dor que ele provocou, é aí que cai a ficha e eles percebem a enormidade desse crime hediondo que eles fizeram. Aí depois de um outro período de silêncio incômodo, o pai do David, o pai daquele garoto morto, o marido, ele faz uma pergunta.
Eu tenho certeza que quando o David começou a responder, ele se arrependeu de fazer essa pergunta. Ele falou assim: escuta, por que você tem que beber tanto assim? Você é jovem, uma vida toda pela frente, e dirigindo bêbado o tempo todo. Por que você tem que beber tanto assim? Ou por que você bebe tanto? É só que o pai também, ele não esperava receber uma resposta que ele recebeu. Ele falou assim: eu fui abandonado numa boca de fumo. Meus pais me venderam numa boca de fumo. A polícia deu uma batida ali, todo mundo saiu correndo. E eu fui levado. E me colocaram num foster home, num lar adotivo. Eu fui de um lar para outro lar, para outro lar. Eu fui judiado, espancado. Eu era uma criança. Eu fui abusado sexualmente. Quando eu olho para o meu passado, dói tanto que eu encho a cara, eu bebo para anestesiar a dor que eu sinto quando eu olho para trás. E os pais agora daquele jovem também ficaram assim, surpresos, porque eles não esperavam. Eles também, e essa era uma das partes do programa também, da família da vítima, ver o lado do criminoso, da onde que ele veio, a sua origem. E não, sabe, foi assim tão espontâneo, porque ninguém planejou assim. O pai falou assim: escuta, David, se eu mandar algumas literaturas, você promete ler? Eu disse: não, leio sim, pode mandar que eu leio. Cada um seguiu o seu caminho. E aí aquele casal começou a mandar revistas lá para o David. Ele foi lendo e foi gostando. Um dia enviaram uma Bíblia para ele, ele agradeceu, os que estavam lendo, ofereceram um curso bíblico para ele. E à distância, esse casal idoso, sem filhos, começou agora a evangelizar aquela pessoa que havia matado o seu filho. E aí, com o tempo, o David foi aceitando todas as doutrinas da igreja adventista. Aí o casal ofereceu batismo para ele. Por que você não se batiza? Nós podemos combinar aí com o diretor do presídio, aí mesmo. Nós vamos aí, vou levar um pastor para você se batizar. E o David aceitou. Foi um dia muito especial. Aquele casal agora estava muito próximo do David. E vendo aquele rapaz agora limpo de todos os vícios, liberto do pecado, aceitando a Cristo, sabe? Aquele rapaz teve um encontro com a graça, agora ele coberto da graça, coberto da justiça de Cristo, ele descendo as águas como símbolo daquela graça que o alcançou. Os pais daquele rapaz morto, naquele dia fizeram uma surpresa para o David, que ele não podia imaginar. Eles falaram o seguinte: David, você não tem pais e nós não temos filhos. Você gostaria de ser o nosso filho? O David saiu do tanque em lágrimas, caiu aos pés daquele casal. Eu aceito. E eles então passaram, sabe, um documento legal, adotaram o David como filho deles. E quando chegou na época que o David estava, ele podia pedir a liberdade condicional. Então, como vocês sabem, os juízes não soltam um preso sem ouvir todo mundo. Então, naquele dia lá, numa sala, estavam uma bancada de 3 juízes sentados na mesa. E normalmente, do lado do criminoso, o criminoso fica sentado de um lado, e ali ficam os parentes deles. Mas raramente os parentes do bandido se apresentam lá, ele sempre está lá sozinho. Do outro lado,
fica a família da vítima, o detetive que fez a investigação, ou alguém assim que conhecia o caso muito de perto, e normalmente a família se levanta e protesta contra a libertação daquele criminoso. Mas os juízes perceberam que os pais do garoto morto estavam sentados do lado do criminoso. Eles acharam aquilo meio estranho, mas continuaram mesmo assim. E quando chegou o momento, né, o David, ele explicou, né, que ele gostaria, porque ele poderia sair, ou que ele já merecia, né, ser solto e tal. Aí os juízes ouviram ele e agora queriam ouvir os pais do garoto morto, os pais da vítima. Os pais se levantaram e eles, com o documento de adoção, eles clamaram de uma forma tão veemente para aquele juiz, dizendo o seguinte: meritíssimos, por favor, liberte nosso filho. O David tem pai, o David tem mãe, e nós estamos aqui porque queremos levar o nosso filho para casa. Foi um momento tão emocionante que os juízes eles ficaram assim, tocados com aquela manifestação de graça. Porque a graça era... Por isso que não é uma invenção humana. A graça ela contraria a lógica humana. E eles assinaram um alvará de soltura. E agora o David sai da cadeia com os seus pais. E o nome, né, o sobrenome, o nome de família que era do filho, agora era do David. E o David chegou nessa casa, que por herança agora seria a casa dele. Era a casa do filho, a herança do filho. E agora vai ser a herança do David. Os pais conduziram ele pela escada e subiram até o quarto do filho que tinha sido morto. E esse quarto estava fechado, desde que o filho tinha morrido. E agora, o quarto do filho é aberto para o David. Ele herda as coisas do filho. Nós não merecemos a salvação. A perfeição de Cristo é jorrada sobre nós. Então não é a nossa justiça, é a justiça do Filho. O perdão que você não merece é porque quem sofreu o castigo foi o Filho no seu lugar. E a Bíblia garante que um dia você vai se assentar num trono que não é seu, é o trono do Filho. E você vai se assentar no trono do Filho. E você vai julgar as nações, como se você fosse o Filho. Porque Deus nos adotou um bando de criminosos, condenados, merecendo a morte. Por isso que João falou assim: que grande amor nos tem concedido o Pai, e sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Que grande amor! Que grande amor nos concedeu o Pai. Somos chamados filhos de Deus. Você quer salvar o seu casamento? É só pela graça. A graça vivenciada dentro da casa. A graça nunca pergunta quem é o culpado. A graça nunca pergunta se você merece ou não. A graça simplesmente despeja o seu amor. Porque é o único caminho, a única solução para os relacionamentos, qualquer relacionamento, é quando nós entendemos a grandiosidade da graça de Deus. E se existe uma chance para o mundo, se existe uma chance para a gente fazer alguma coisa com as pessoas que nós conhecemos, se existe alguma mudança que pode ocorrer nas pessoas do seu relacionamento,
É se elas perceberem em você, como em Cristo, as palavras de graça que saem dos teus lábios. Ou como dos discípulos, que eles estavam, em todos eles havia abundante graça. Ou como Paulo, que diz: olha, eu posso morrer, mas me deixa pregar dessa graça. É somente pela graça, queridos, que nós podemos resolver as nossas dificuldades, seja elas quais forem. Uma última música que você vai ouvir agora, para encerrar esse sermão. Eu não sei se lá no teu coração existe alguém que você tem muita dificuldade em perdoar. Eu gostaria que você entendesse que você nem fizesse nada motivado por aquilo que essa pessoa fez, mas que você pudesse fazer qualquer coisa motivado por aquilo que Cristo fez por você. Porque se você entender a largura, o comprimento, a profundidade, a altura desse amor, dessa graça que te perdoa, aí você vai com facilidade perdoar o maior crápula deste mundo, a pessoa que fez você mais sofrer, a pessoa que mais te humilhou. Você vai conseguir perdoar essa pessoa, a despeito dos horrores que você passou, não porque ela mereça ser perdoada, mas porque você merece perdoá-la, porque a graça de Cristo abundou no seu coração. Ouça essa música. Eterno amor, o seu sacrifício.
sabia que com Deus, todo dia é Valentine's Day? Porque todos os dias Deus joga esse amor sobre você. Você talvez esteja pensando que presente você vai dar para sua esposa, para o seu marido, para o seu namorado, para a sua namorada. Talvez o maior presente que ele ou ela precisa são suas palavras de graça, seus atos de graça. Talvez há relacionamentos na sua vida complicadíssimos, que você não sabe como resolver. Deus sugere que você use graça. Porque se a graça não consolar, nada mais poderá fazer isso. Senhor, nós queremos enxergar essa altura, essa profundidade, essa largura e comprimento desse amor. Nós queremos dimensionar, queremos ler na Tua Palavra as histórias e ver como o Senhor trata as pessoas, como o Seu amor os alcançou, como o Senhor perdoa pessoas que não merecem perdão. Aí nós olhamos no espelho e percebemos que eu sou o cabra, eu sou o criminoso, eu sou o pecador. E Sua graça me alcançou tão generosamente. E que eu, Deus, possa começar a compartilhar essa graça na minha casa, com a minha esposa. E do nosso lar, para os nossos amigos, as pessoas com quem convivemos. E esses amigos com os seus amigos. E assim nós possamos, ó Deus, transformar o mundo ao nosso redor pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. Somente a graça tem esse poder. Nos ajuda a acreditar nisso. E não somente, ó Deus, aceitarmos a Tua graça, porque mesmo às vezes a gente pensa, como que o Senhor pode nos perdoar? Nem a gente se aceita, às vezes, nós temos dificuldade de nos perdoar a nós mesmos. Mas nos convence, ó Deus, do Teu perdão, da Tua graça em nós, e que o nosso coração cheio da Tua generosidade, nós possamos compartilhar essa graça a todos com quem convivemos. Se houver pessoas a perdoar, que possamos perdoar. Mesmo aqueles, ó Deus, que não pediram nem reconhecem que erraram. Como nós, muitas vezes, diante de Ti, que nós possamos perdoar a todos, motivados, inspirados na graça maravilhosa de Cristo Jesus. Amém. Meu coração vem
que o almoço hoje é especial. Que bom que você está aqui. Então, você vai ir por lá de fora, entrar, vai procurar o seu assento. E hoje você não vai pegar fila, hoje você vai ser servido na mesa. Tá bom? Cada detalhe foi preparado com muito amor para você. Que você possa estar com a gente e desfrutar de tudo isso. Vamos morar só rapidinho aqui. Gente, obrigado, viu? Muito lindo. Que legal. Nós ficamos felizes porque ficou muito bonito, mas ficamos mais felizes ainda porque nós temos sido felizes. E nós utilizando cada material para que nós fizermos essa nós possamos ser apenas os teus instrumentos. Gente, pode só devolver os microfones lá, eu não vou desmontar tudo ainda hoje, nós vamos criar lá e depois vamos desmontar tudo. Porque hoje eles falaram que não pode plantar nada, Nós vai, mas nós vai. Vai.